coisa legal para vocês. Eu já disse isso uma vez. A atenção da gente, se a gente for fazer um gráfico, ela é ótima nos primeiros 40 minutos de aula. É por isso que eu sempre reviso o que eu falei na aula anterior, porque eu sei que a retenção de vocês na última meia hora de aula, de ontem, é ruim. Então eu reviso e introduzo alguns conceitos novos. A minha esperança é que esses primeiros 40 minutos, a atenção de vocês seja total. Depois disso, a atenção de vocês faz isso, vai lá no pé. Vocês ficam dispersos. E isso acontece, não é com vocês, isso acontece com todo mundo. Em seminários, por exemplo, no meio acadêmico, a gente assiste muito seminário, a gente dá muito seminário. E eu faço muito seminário, dou muita palestra, e é nítido, olhando na cara das pessoas, assim, no rosto das pessoas, você percebe que às vezes a pessoa está fazendo uma força para não ser deselegante e não ficar bocejando, mas é inerente a atenção. Ou então a pessoa está ali, não está bocejando, mas você vê que ela está mais ou menos lá nas fronteiras da Via Láctea, né? Não está ali onde você está vendo. E também é legal, né? Porque tem gente que está com sono, mas é muito chato, né? Porque eu gosto de falar olhando para o rosto das pessoas, né? Eu tive colegas, né, quando eu era aluna, que davam aula olhando, porque não gostavam de olhar para os alunos ou se sentiam tímidos, ficavam olhando para o teto, olhando para o chão. Eu gosto de, né, olhar para o rosto de vocês. Mas aí é muito legal, porque às vezes, isso não aqui, né, mas às vezes em seminário também, é muito interessante, porque a pessoa faz assim, né, ela não vai bocejar, porque ela não quer abrir a boca, é feio, né? Então faz... Reparem, é muito comum. Então, é natural que a atenção de vocês caia, depois ela sobe de novo, o professor faz umas brincadeiras, né? Aí vocês retomam a atenção. Isso é natural, né? Por isso que, por favor, mesmo que seja para perguntar por que C é igual a zero, não deixem de fazer pergunta, tá certo? Porque senão vocês vão acumulando... a quantidade de informação que eu passo para vocês, mesmo que vocês não se deem conta, ela é muito grande. Eu tento passar para vocês o filé mignon do que está no livro, a parte que realmente é importante. Vocês vão ler um capítulo inteiro, sobre, no mínimo, né? Qualquer livro de química geral é um capítulo para descrever a ligação e um outro capítulo para descrever propriedades dos compostos iônicos. Então, o que eu tento fazer é mostrar para vocês, disso tudo que vocês vão ler, o que é efetivamente importante, tá? Legal, ΔH de dissolução. ΔH de dissolução, vocês acham que é endotérmico ou exotérmico? Depende, né? Eu não sei. Isso aqui pode variar. Então vamos pular esse aqui. E o de baixo? De baixo a gente sabe. Para eu separar os íons a uma distância infinita, isso aqui é endotérmico. E esse ΔH aqui, eu vou chamar de ΔH de rede, e nós estamos usando o termo energia reticular para ele, né? Agora, será que eu não posso fazer nada? O que eu posso fazer com essa questão do ΔH de dissolução? É de rede. Porque, vamos fazer assim, ó, porque por enquanto eu não vou falar de ΔH. Vocês concordam que isso aqui é o que a gente está chamando de U reticular? Pronto. Agora, olha que interessante, esse U reticular, esse ΔH de rede, que vocês vão encontrar em livros de inglês como lattice, alguns livros tanto dizem ou definem o U de reticular como uma energia que é liberada quando o composto é formado, como é a energia que eu preciso para separar os íons. O valor, a magnitude é igual, só muda o sinal. Então, vocês sabem como aquele autor, como aquele livro está definindo pelo sinalzinho que vem na frente. Se o autor fala que o U reticular do cloreto de sódio
é menos 970, estou chutando, 970 kJ por mol, vocês sabem que ele está pensando na formação, porque é exotérmico. Mas se ele define o reticular como mais 970 kJ por mol, aí ele está pensando no processo contrário, só muda o sinal. Tá certo? É só como ele define. Não existe uma regra, vocês vão encontrar as duas definições. O que importa para a gente é que nesse caso aqui, olha, esse é um processo que envolve gasto de energia. Portanto, ele é endotérmico. O que está faltando? Olhando para essas equações todas, o que está faltando para eu ir daqui para cá? Porque o que me interessa não é o íon no estado gasoso, o que me interessa é o íon no estado aquoso, certo? O que eu preciso para ir daquela última equação? O que eu preciso fazer para pegar esses íons que estão no estado gasoso e levá-los para o estado aquoso? O que está faltando? Água. Certo? Os íons estão no estado gasoso. Se eu os quero aquosos, falta água. Então, o que eu tenho? Eu tenho X mais gasoso, vou escrever assim, ó, mais Y menos gasoso. Isso aqui vai dar, na presença de água, vai dar X mais aquoso mais Y menos aquoso. Certo? Como é que chama esse fenômeno que eu estou descrevendo? Eu tenho o íon no estado, imaginem hipoteticamente, né? O íon no estado gasoso. Como é que ele vai interagir com moléculas de água? Oi? $39, Samara, olha o problema que eu tenho. Como é que esses íons que estão perdidos no vácuo, como é que eles vão interagir com moléculas de água? Oi? Mas por que a molécula de água vai ser atraída pelo íon? Porque ela tem um momento de dipolo. Se ela tem um momento de dipolo, significa que uma parte dela é positiva e outra parte é negativa. Então, se eu tenho um ânion, a água vai ser atraída, a parte positiva da água vai ser atraída para o ânion. Se eu tenho um cátion, a parte negativa da água vai ser atraída pelo cátion. O que eu tenho é mais ou menos assim. Eu mostrei a animação para vocês na aula de sexta-feira, eu vou passar de novo. Se eu tenho um cátion, esse cátion vai interagir com os dipolos da água. E vai ficar solvatado. Isso aqui é representação de molécula de água, tá? Dos dipolos. Se eu tiver um ânion, é a parte positiva da molécula de água que vai ser atraída. Como é que vocês chamariam essa interação aqui? Iônica? Se eu tenho um íon que está reagindo, ou que está interagindo com as moléculas do solvente, como é que é o nome do fenômeno? Isso é o nome da interação. Mas a interação de íons com moléculas de solvente, qual é o nome geral que vocês dariam? Vou voltar um pouquinho. Como é a natureza daquela interação? É uma interação íon-íon? Não. É uma interação... Ele é tímido. É uma interação íon-dipolo, tá certíssimo. É uma interação dipolo. Tá certo? É tão forte quanto uma ligação iônica? Não. Por quê? Porque a carga desse dipolo não é tão grande quanto a carga de um íon verdadeiro. Essa carga do dipolo é uma fração da carga elementar. Tá certo?
Então ela é mais fraca, mas é bastante forte. Legal. Então eu sei descrever o fenômeno, interação íon-dipolo. Eu expliquei para a Jéssica que toda interação que se estabelecesse dessa forma era uma interação que acontecia com liberação ou absorção de energia. Não! Eu tenho um íon, aí tem uma molécula de água. A molécula de água é atraída pelo íon. Liberação, sim. Legal, então eu tenho um ΔH aqui que eu ainda não sei identificar, mas eu sei que ele é negativo, porque ele é exotérmico. E como é que é esse fenômeno? Como é que eu chamo a interação de um íon com solventes? O íon está sendo solvatado, não está sendo dissolvido. O sólido é dissolvido, o íon é solvatado. Então esse ΔH aqui é um ΔH de solvatação. Olha que coisa legal. Eu, pelo menos, acho muito legal isso. Eu, pelo menos, acho muito legal. Então, esse fenômeno aqui é o de solvatação. Olha que legal, o que me interessa ali na dissolução eu tenho XY sólido, a primeira coisa que eu sei calcular, dando X mais gasoso, mais Y menos gasoso. Isso aqui tem um ΔH, que a gente está chamando de um reticular. Mas eu também tenho a solvatação em água, quando eu penso na dissolução de um sólido iônico, eu estou pensando que o sólido, ele vai levar a íons solvatados. Então, eu tenho que considerar o processo de solvatação. Então, X mais gasoso mais Y menos gasoso, na presença de água, vai dar X mais aquoso mais Y menos aquoso. Isso é o ΔH de solvatação, ou de hidratação, porque é água, né? E se eu somar os dois, eu posso somar as duas equações? Posso ou não? Posso, eu sempre posso. Quem me disse que eu sempre posso? Tem uma lei que me diz que eu posso somar equações. Lei de Hess. O Hess, através da sua lei, disse que eu posso escrever qualquer equação como a somatória de passos intermediários nos quais ela possa ser decomposta. Então, se eu somar essas duas equações, eu vou somar também as respectivas variações de entalpia. Mas olha que legal, se eu somar, X mais gasoso vai cortar com X mais gasoso, Y menos gasoso vai cortar com Y menos gasoso, e eu vou ter XY sólido, dando, cortei, X mais aquoso, mais Y menos aquoso, e o ΔH daqui é o reticular mais o ΔH de solvatação. Agora, quem é esse processo aqui? A de solução. Então, agora, eu sei dizer se o ΔH de dissolução vai ser positivo ou vai ser negativo, certo? Sim ou não? Parem de copiar, prestem atenção em mim 2 minutos. Como a gente fala assim com o pessoal, mão para trás. Aquela equação ali, todo mundo consegue ver? Está muito embaixo. Se vocês não conseguirem ver, eu estou falando dessa equação aqui, o pessoal que está lá no fundo. Na dissolução de um sólido iônico, eu não tenho como saber se ele vai ser um processo endotérmico ou exotérmico, porque ele depende de 2 eventos.
O primeiro evento é de quão fortemente os íons estão ligados. Tá certo? Se eles estiverem ligados muito fortemente, eu preciso dar muita energia para romper a ligação. Então é muito exotérmico. A segunda etapa, que é a solvatação, cada um dos íons que eu separei vai interagir com as moléculas do solvente. Essa é uma etapa, como a Jéssica falou, que envolve liberação de energia. Então, se a interação íon-dipolo liberar mais energia do que a que foi gasta para romper a ligação, então, se a entalpia de solvatação ela for maior em módulo, porque ela vai ser negativa, né, do que a energia reticular, o ΔH de dissolução vai ser negativo e, portanto, é um processo exotérmico. Mas se a energia que eu libero na solvatação não for maior do que a que eu absorvo na etapa de romper a ligação iônica, a somatória desses dois termos aqui vai ser positiva e o processo vai ser endotérmico. Tá claro? Shin? Aí eu pergunto para vocês, com base nessa informação. Então agora, por favor, não usem a mão, usem a cabeça, porque é uma pergunta séria. Com base nessa informação, o que vocês podem me dizer sobre a solubilidade de compostos iônicos? Sim, quando um composto iônico vai ser muito solúvel. Lógico que você sabe, você ia responder certo. Quando? Mas depende de duas coisas. Como é que você chama? Não, fala. Ai, meu Deus. Então, ai, meu Deus. Quando você vai falar da ligação iônica, você tem que olhar duas coisas. Não é só para dissolução, tá? Não é só a força da ligação em si. Porque você não está só separando os íons. Você está separando os íons e você os está solvatando. Então, às vezes, a energia da ligação é grande, mas se você liberar uma quantidade muito grande na etapa de dissolução, você tem uma transformação exotérmica. Agora, vocês acham que se a energia que eu tenho, que dá para romper a ligação, se ela for muito grande e não for compensada pela etapa de solvatação, vocês acham que esse composto vai ser solúvel? Vocês entenderam a minha pergunta? Eu falo muito e às vezes eu falo rápido. Presta atenção, meu Deus. Ó, se a força da ligação iônica, se ela for muito forte e eu precisar dar para o sistema mais energia, muito mais energia do que a que eu recupero depois na solvatação, vocês acham que esse composto tem condição de ser muito solúvel? Não. Então, quanto mais endotérmica for essa transformação aqui, menos solúvel o composto é. Diga. Então, por exemplo, que quando você esquenta um líquido, a solubilidade dele aumenta. Quer dizer, por isso você consegue dissolver, por exemplo, um composto que seria insolúvel numa água quente, por exemplo. Está relacionado. Está relacionado porque você aumenta a energia do sistema e você favorece a transformação. Vocês entenderam que eu não posso tirar a solubilidade diretamente da energia reticular? Eu não posso, porque a dissolução não depende só da energia reticular, depende também da solvatação. Então, tudo isso para falar para vocês que essa energia reticular, que nós acabamos de calcular, que a gente sabe do que ela depende, a gente conhece a carinha dela, a gente sabe que essa energia reticular, ela de um certo modo é proporcional ao ponto de fusão. Eu posso fazer algumas correlações, quando eu comparo sistemas mais ou menos semelhantes, sobre ponto de fusão.
mas eu não posso tirar informação sobre solubilidade.